temos o pessoal nos Estados Unidos, nós temos um escritório em Togo, em Lomé, onde fica o escritório regional para a África. Nós temos no Japão, no Paraguai, em Assunção, temos escritório regional em Assunção também, e na Holanda nós temos um escritório para coordenar a atividade da Europa. Mas eu gostaria de aproveitar, mais do que uma palestra, trazer para vocês o que é a JCI. Muitas das coisas que eu vou apresentar hoje aqui foi um trabalho de pesquisa que eu pessoalmente fiz, que eu também tinha algumas inquietudes com respeito à originalização, então eu gostaria de compartilhar os achados com você. Muitas coisas eu já apresentei na convenção do ano passado, e descobri outras coisas que eu gostaria de apresentar nessa oportunidade. Bom, o que é a JCI é a comunidade entre jovens cidadãos ativos entre 18 e 40 anos. Somos mais de 5.000 capítulos em 115 países no mundo. Ok? O que são uma missão, nós recitamos a missão. Antigamente só falava do credo. 2 anos atrás nós passamos a recitar também a missão da organização, porque nós estamos sentindo que a organização estava meio que perdendo o rumo, todo mundo recitando o credo, mas esquecendo da real missão. E a gente quer ser a maior rede global de jovens cidadãos ativos. Bom, várias pessoas foram na sede mundial quando era em Miami, em Coral Gables, em Miami. Eu vejo aqui o Ciro, a história viva, o Elito. Várias pessoas visitaram-nos na sede mundial na Flórida. E falando a verdade, na Flórida era legal porque é perto de Orlando, todo dia vinha gente. O pessoal vinha visitar, vem de família, férias, tal, tudo bem. De repente nós fomos parar em São Luís. E muita gente perguntou, por que São Luís? Cacilda lá no meio. Mas aí tem uma razão por que nós fomos para São Luís. A nossa organização, essa é o preâmbulo da Constituição, onde fala que o adequado treinamento cívico das pessoas jovens fará com que elas tenham uma influência decisiva na solução justa dos problemas da humanidade. Foi com isso que foi concebida a Constituição da JCI. Então, as OLMs, as ONMs de todo mundo deviam se basear o sentido da sua existência nesse preâmbulo da Constituição. Então vamos falar um pouquinho da história dos Estados Unidos. Esse é o mapa dos Estados Unidos de 1803. A gente vê o estado de São Luís ali no meio. E o Thomas Jefferson era o terceiro presidente dos Estados Unidos naquela época. Tá? Em 1804 a 1908, Lewis e Clark, uma expressão muito famosa para quem estuda a história dos Estados Unidos, eles saíram de São Luís e foram até a costa oeste, no Oceano Pacífico, e regressaram. Agora imagina naquela época, quem conhece os Estados Unidos, tem aquela cordilheira onde fica o estado de Nevada. Eles cruzaram tudo aquilo, chegaram e voltaram do outro lado. E por esta razão, São Luís é considerado o portal do oeste. E aí o arco simboliza esse evento. E desde então São Luís é conhecido como Gateway do Oeste, ou seja, o Portal do Oeste. Nós conhecemos a Rota 66, Rota 66 passa em São Luís. Em 1900, São Luís era a 4ª maior cidade dos Estados Unidos. Tinha na época a maior estação ferroviária do país. Tá? Em São Luís era o centro das artes, culturas e desenvolvimento social. Ali tem uma foto tirada na época, a gente vê um menino de cor brincando com um menino branco. Uma coisa inaceitável nos Estados Unidos naquela época. Como bem disse um dos oradores daqui, no concurso de oratório, dizendo que em 1960 os Estados Unidos enfrentavam o problema de racismo. Essa é uma foto de 1900. Como disse lá nos Estados Unidos, politicamente correto, um africano com um branco brincando na praça. Isso era uma cena normal em São Luís. Em São Luís, em 1904, sediou a Feira Mundial, que esse ano foi sediada em Pequim. Pequim, em Xangai. Tá? No mesmo ano foi sede dos Jogos Olímpicos. Aqui os Jogos Olímpicos, na época, em 1904, começou no dia 1º de julho, foi a 23 de novembro. Nós vimos as Olimpíadas aí de Pequim, durou um pouco mais de um mês. Aí fica a pergunta, por que demorou tanto? Por que demorou tanto os Jogos Olímpicos? Alguém sabe?
A minha sobrinha está ali, para provar que eu estou contribuindo com o negócio da membresia. Não é verdade? Tem que contribuir. Isso não tinha jogo durante as refeições. Não tinha jogos durante as refeições. A iluminação era precária, então não tinha jogos noturnos. Mas o grande lance é que na hora do almoço parava tudo. Ia todo mundo no restaurante sentar, pedir o cardápio e comer normal. Aí os caras tiveram a grande ideia: fast food. Foi aqui. E foi no World Fair, na Feira Mundial, que eles lançaram cachorro-quente, algodão doce, picolé, sorvete, todas as coisas boas que fazem bem para a saúde. E a gente paga o preço até hoje. Bom, e por causa disso, São Luís também teve o seu impacto na cultura dos Estados Unidos. Tá? Então, por exemplo, o Dwight Phillip Davis, ele era um jogador de tênis da equipe americana de tênis nos Jogos Olímpicos de 1896, em Paris. Ele voltou, virou secretário de esportes da cidade de São Luís. A primeira coisa que ele fez, o projeto, é colocar quadra de tênis de grátis para o povo jogar. Tênis naquela época era só os bonitão, como vocês estão aqui. E pagava uma taxa no clube, aquele tudo frufru. Belo de um dia ele botou quadra grátis. A Copa Davis leva o nome dele por causa dessa difusão do tênis naquela época. O prêmio Pulitzer, não sei se vocês já ouviram falar, o prêmio mais prestigiado do jornalismo, ele era o dono e editor do jornal São Luís Posto Estádio. Jesse James, o famoso ladrão, gangster, ele também atuava na região de São Luís, porque é lá onde ficava a grana. Ok, Daniel Boone, não sei se passa na televisão ainda, tenho até vergonha de falar, eu assistia Daniel Boone faz tempo, era preto e branco, né? Também era naquela época. Então São Luís estava as tendências da época, e foi nessa época, em 1910, que Henry Kissinger fundou um grupo herculâneo de dança. Era um grupo que tentava preservar as danças tradicionais. Só que chegou um ponto que ele já achava que ele queria buscar alguma coisa mais importante do que dançar. E aqui está um grande problema que a gente encontra, que todo mundo que a gente tem, os capítulos que a gente visita pelo mundo inteiro, congressos, conferências, sempre termina em festa. Eu falei, pô, mas todo mundo bailando, tal, não foi assim que começou, é assim que vai terminar, e todo mundo vai dançar. Não é bem assim. Começou mais ou menos assim, mas foi um dia que o Henry Kissinger, o grupo dele, e tentavam buscar algo mais importante, mais relevante para eles. Nós estamos reunidos, vamos fazer alguma coisa. Foi quando eles começaram a chamar pessoas da comunidade para falar. O banqueiro, o dono de uma indústria e assim por diante. Aí veio o Coronel Morgan, que era um excelente orador. Ele fez uma apresentação de um projeto de uma autopista que ia cruzar a cidade de São Luís, e ele sozinho, por conta própria, ele dizia que ele se sentia preocupado porque aquilo podia afetar as condições de vida das pessoas que moravam naquela região. E foi aí que o Henry Kissinger teve o clique. Nós vamos transformar esse grupo aqui, que vai congregar jovens dessa grande cidade com o propósito de fomentar a amizade, desenvolvimento, que possa transformar um bom menino num menino melhor, um bom estudante num estudante mais aplicado, e um bom cidadão e um cidadão melhor. Assim nasceu a Câmara Júnior, não foi dançando. Tá? Então a cidadania ativa tem sido a máquina desde o começo. Ok? Então, entre os membros que estavam ali, membros famosos, Charles Lindbergh, foi famoso aviador, era membro da Câmara Júnior de São Luís. Ele foi o primeiro que cruzou o voo no Atlântico, de Nova York a Paris, sem escala. Foi um projeto da Câmara Júnior de São Luís, o Correio Aéreo Postal dos Estados Unidos. E aí começou a Primeira Guerra Mundial, e mesmo assim, o movimento da Câmara Júnior começou a expandir nos Estados Unidos e foi para o exterior. O primeiro capítulo foi em Winnipeg, no Canadá, aí cruza o Atlântico, vai para a Europa, em Birmingham, na Inglaterra, em 1927. Aí Sheffield, Nottingham, em 1928,
quando um grupo da Câmara dos Estados Unidos foi para a Inglaterra, já tinham 11 capítulos de atividades. Aí começa a Segunda Guerra Mundial, e nesse inteirinho o movimento júnior vai se expandindo dentro dos Estados Unidos. E aí em 1940 a Câmara dos Estados Unidos, muito ativa na época, endossa um programa de interesse mútuo, desenvolvimento de países da América do Sul, Central e do Sul. Em 1943, a guerra aí continuando, organizações locais foram fundadas na cidade de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e cidade do Panamá. 11 de dezembro de 94, a primeira conferência internacional na cidade do México, com representantes de outros países, e o mundo ainda estava em guerra. E esse grupo falava em paz. Nelson Rockefeller, um detalhe, membro da JC Nova York. É o Rockefeller do Rockefeller Center, o famoso prédio lá em Nova York. E ele foi fundamental na participação e a viabilização da delegação americana nessa primeira reunião da JC. Tá? E aí, um artigo que nós encontramos na revista Time, de 1946, que diz que o prefeito Oldwaller de Nova York, ele estava desesperado para manter a Organização das Nações Unidas em Nova York. E entrou em contato várias pessoas do comitê de escolha do local, da sede da ONU. Aí o jovem Rockefeller, isso aqui é exatamente o artigo do Time, tá? Ele havia acabado de regressar do México, e o Nelson entrou em contato com o pai dele, e o John D. Jr., que é o pai do Nelson Rockefeller, tirou o talionário de cheque e fez a doação do terreno, o que é a ONU. Os 4 quarteirões, se vocês vão na cidade de Nova York, vocês vão perceber que as ruas terminam na primeira avenida, não vão até o canal. Para na ONU. Na verdade, o projeto urbanístico de Nova York previa que as ruas iam chegar até o canal, mas para na ONU. A proposta do Rockefeller foi: eu dou os 4 terrenos, a prefeitura dá a parte da rua. Aí nós conseguimos fazer um terreno maior. Assim foi decidido que a ONU ia ficar em Nova York, com essa oferta. Um terreno em Nova York doado pela família Rockefeller. E foi nesse sentido, muita gente pergunta ao nosso PIN, a primeira Assembleia Geral da ONU foi realizada em janeiro de 46, a JCI fundada em 44. Em fevereiro de 46, a gente organizou o primeiro Congresso Mundial, com participação de delegados de 6 países. O uso do escudo, o significado simbólico disso é que tanto a JCI como as Nações Unidas olham o mundo através do mesmo ângulo, do mesmo prisma. A diferença com as Nações Unidas, as constituições são exatamente iguais. Os princípios, direitos humanos, direitos da criança, direitos de cidadania são todos iguais. A diferença é que a gente, aqui na JCI, não fala de guerra. A gente não entra em conflito armado e a gente não fala de política. Política, no sentido, nós temos política, sim, dentro da organização, mas não política partidária. Ok? Então, Nelson Rockefeller mais tarde veio a ser o vice-presidente dos Estados Unidos, e o Gerald Ford também era membro da JCI de Grand Rapids, Michigan. O Gerald Ford, no seu discurso de posse, ele fala: nossa Constituição funciona. Nossa grande república é regida pelo governo de leis e de homens, e não de homens. Aqui o povo dita as regras, ok? Gerald Ford ficou muito famoso porque mesmo depois de ter ocupado a presidência, ele todos os meses frequentava as reuniões do capítulo de Grand Rapids, Michigan. O Gerald Ford também foi vice-presidente do Nixon, que também era membro da JCI da Califórnia. E Lyndon Johnson, o 36º presidente dos Estados Unidos, o George Bush, e isso aqui é interessante que eu falo, o George Bush, só o pai pertenceu à JCI, não o filho. E essa mesma reação a gente recebe em qualquer lugar do mundo. Interessante. E aí temos o ganhador do prêmio Nobel, Al Gore, o Bill Clinton, o primeiro-ministro da Polônia, Jan Krzysztof Bielik. O primeiro-ministro da Polônia, ele foi fundador da JCI na Polônia. A Polônia, na época, era um país comunista.
dentro do bloco soviético. Quando acabou, derrubou a muralha de Berlim, acabou o comunismo, era uma bagunça o Congresso. Ele, na época, 32 anos de idade, era membro do Congresso, era deputado, botou a casa em ordem, fazendo o quê? Colocando procedimentos parlamentares. Que num país comunista, eles não sabiam ainda, não tinham convívio, não tinham o costume de dar a voz a minorias. Aqui mando eu, é desse jeito e vocês vão fazer. Aí inverteu, virou uma democracia. Então as cidades, a população, o pessoal tinha um anseio de contribuir, e foi através dos procedimentos parlamentares que o levou. Ele fez um depoimento no Congresso Mundial de 96 em Busan a respeito disso, que colocou no cargo de primeiro-ministro do país o príncipe Albert de Mônaco. Ele é membro ativo da JCI de Mônaco, ele participa das reuniões. O Kofi Annan, secretário-geral da ONU. O John Kennedy foi também membro da JCI de Massachusetts. O John Kennedy, para quem já foi, tá escuro, para quem já foi no museu em Boston, do John Kennedy, ali tem duas cadeiras, que é a réplica da Casa Branca. E John Kennedy diz que o John Kennedy dizia que as duas cadeiras representam os dois alicerces de sua formação. Uma cadeira tem, que essa daí tem um logotipo da Universidade de Harvard. E a outra, que está tão escura, vamos ver se aparece aqui. E na outra cadeira tem o logotipo da JCI dos Estados Unidos. Tá? Então, ele é um presente que ganhou do presidente da JCI dos Estados Unidos na época, a cadeira, e ele manteve isso quando ele era senador. E ele ganhou a corrida, a eleição presidencial, e levou a cadeira e utilizou lá na Casa Branca. Presidente da República de Costa do Marfim, presidente da Alemanha, Paul Schlüter, ele foi vice-presidente executivo da JCI, Shui Bian-Chen, presidente de Taiwan. Todos eles são membros, passados membros da JCI. Então, o que todos eles têm em comum? Qual a diferença? O que todos eles têm em comum? Cada um deles são exemplo vivo de cidadania. Todos eles estavam engajados nos movimentos das comunidades e apresentaram propostas e soluções para suas comunidades. Tá? Todos eles deixaram a sua marca, impacto. E aí a razão pela qual estamos usando o tema impacto na JCI. Tá? São pessoas que dão melhores se visando a melhoria das condições de vida na comunidade. São exemplos de cidadania ativa. A gente está acostumado a ver o John Kennedy, aquelas fotos dele como presidente. Mas o John Kennedy é aquele que está ali, ó, à direita, no alto à direita. Aqui embaixo o Kofi Annan, quando ele estava no colégio. Ele soube de um esquema dentro da escola dele, que o pessoal ganhava comissão por fora, na merenda escolar. E ele, 17 anos de idade, liderou uma greve de fome dentro do colégio. Tinha 17 anos de idade. Teve intervenção federal. Ele estava em Gana, em Accra, na cidade de Accra, em Gana. Teve intervenção federal, vasculhar as contas, descobrir a fraude. De repente a coisa mudou. Foi daí que ele começou se engajando em vários outros projetos que o levaram à Secretaria-Geral da JCI. Ali no meio tem o Gerald Ford, que ele estava na faculdade, ele jogador de futebol americano, foi chamado para a guerra, voltou e fez vários trabalhos dentro da sua comunidade, reconhecido na sua comunidade, igual o Bill Clinton ali, encontrando com Kennedy. Nós vemos os passados membros quando já estão numa idade maior, mas a gente tem que ver que um dia eles estavam como nós aqui, numa convenção como essa, sem saber do futuro,
sem saber o que vou fazer na minha vida, o que eu posso fazer, e são as pessoas que entraram em contato. Temos a parceria com a ONU. O Ban Ki-moon, depois de vários anos, ele mandou uma carta para nós, dizendo: a JCI tem um alto senso de conhecimento social e uma relação íntima com a realidade local, o que permite os seus membros alcançar as metas e movimentos do milênio nas bases da comunidade, e a JCI investe no futuro sustentável das comunidades locais. Essa é a visão da ONU com respeito à JCI. Eu gostaria de compartilhar uma coisa. Em setembro do ano 2000, nós recebemos essa carta na sede mundial, em Coral Gables, que diz, vamos fazer aqui embaixo, dizendo que o relatório quadrienal de 1994 a 97 não foi entregue, e que por essa razão o comitê nas Nações Unidas, na sessão que ia ser realizada em maio de 2001, ia considerar a desqualificação da JCI dos quadros das ONG dentro da ONU. Quando eu recebi essa carta, deu um pânico danado. Primeiro porque quando eu estava aqui, membro da JCI Brasil, ele falava todo mundo: não, a gente convém com a ONU, todo mundo fala, o mundo inteiro fala, e a gente estava em vias de perder. Montamos uma estratégia lá, porque não mantínhamos, a gente não rezava o catecismo como deveria ser, a gente só falava e não agia. Então nós começamos a trabalhar com a ONU, entramos em contato com a Unesco, assinamos um convênio com a Unesco, demorou 4, 5 anos. Vamos ter outra reunião agora, logo depois, daqui a 2 semanas, em Paris, para assinar um acordo onde a JCI, a Comissão de Capacitação da JCI, vai começar a fazer cursos de capacitação em conjunto com a Unesco, tá? Com a Unicef, tá? Embaixo é a Ivone Chaka Chaka, é uma embaixatriz, cantora sul-africana. E também estamos em vias de firmar um acordo com a Unicef em vários projetos já com o endosso deles. Com o Global Compact, como vocês sabem, nós temos um acordo com o Global Compact assinado em 2008, e nós fizemos várias summits, cúpulas da ONU em Genebra e em Nova York, para marcar nossa presença. A Global Compact pediu para a JCI, nós lançamos há 2 anos atrás, em Genebra, um curso de CSR, Sociedade... vocês sabem o que eu estou falando. Responsabilidade corporativa, social corporativa. Então, esse curso nós fizemos, a JCI, em parceria com o Global Compact, e está sendo adotado pela Câmara de Comércio Internacional. Com a Câmara de Comércio Internacional, então, nós temos uma parceria a nível internacional também, tá? E com a Fundação das Nações Unidas. Essas são as fotos que eu tirei agora, há 2 semanas, quando teve a cúpula da ONU, onde teve os chefes de Estado esteve discutindo o lance dos MDGs, tá? E aí, em 2007, a gente recebe a carta da mesma pessoa, a diretora da ONU com respeito a NGOs, que diz que gostaria de expressar o agradecimento pelo engajamento ativo e a contribuição como parceiro das Nações Unidas. Demorou 7 anos para a gente resgatar a nossa reputação lá. Então hoje a gente fala assim com bastante orgulho quando a gente, na apresentação do CITI, o CITI está aqui? O CITI está aqui? Não está. Então as pessoas que participaram, que teve na Comissão de Internacionalismo, esse ano a gente não conseguiu usar as instalações da ONU porque a sede da ONU está em reforma. Então várias das salas que a gente estava acostumado a usar não cabia. A única sala que eles disponibilizaram para a gente foi a sala da Assembleia Geral, que é para 3.000 pessoas.
e o nosso grupo vai entre 500 a 600 pessoas. Então, a gente achou por bem não aceitar, porque ia ficar um negócio feio, né? 3.000 pessoas, o negócio tudo escancarado ali, sabendo que outras organizações querem usar aquele mesmo salão. Então, essa é uma das razões pela qual a gente não usou a sede da ONU esse ano. O presidente Paruca estava lá também. Então, como parte do processo de resgate da nossa imagem, no dia 12 de junho, recebemos a visita do secretário-geral da ONU, na sede mundial da JCI. Por que foi um dia histórico? Porque é como tirar o Papa do Vaticano. A gente vem, através dos anos, pedindo audiência com ele na sede da ONU. Nunca que a gente podia imaginar que ele viria. Ele acabou vindo visitar a sede e conhecer o trabalho que a gente está falando. Eu não vou ler o slide, que foi uma visita muito importante para nós. Serviu também como um marketing dentro da própria cidade de São Luís, que não sabia o que a JCI está fazendo lá. Tá? Então, nos incentivou, nos motivou a levar adiante os objetivos do desenvolvimento do milênio, que devemos trabalhar juntos. E realizamos a cúpula esse ano com um painel de pessoas. O Ban Ki-moon esteve na cerimônia de abertura. Ted Sorensen, ele foi o conselheiro do presidente Kennedy, também esteve na cerimônia de abertura. Gillian Sorensen foi a mão, braço direito do ex-secretário-geral Kofi Annan. Afzal Malik, ele é o número 2 da Coca-Cola. Falando em parceria, nós estamos conversando com a Coca-Cola. Luiz Control, a representante da Câmara de Comércio Internacional para as Nações Unidas. Fred Duby, ele foi um dos 5 que estava na reunião junto com o Kofi Annan, que discutiu por primeira vez o problema da mudança climática. O Sonichi, que é o diretor da Sumitomo, e o nosso presidente Carlos Faruque, que é o que mais bem saiu nas fotos. Eu tenho que até valer meu cachê aqui. E agora, recentemente, compartilhando com vocês, eu estava no dia 15 de setembro na sede da Câmara de Comércio Internacional em Paris, e a JCI foi convidada para fazer parte do Conselho Permanente da Câmara de Comércio Internacional do World Champions Federation. A JCI tem uma cadeira permanente quando todo mundo é eleito para essa posição. Nós temos uma cadeira permanente. Eu acho que isso é um sinal de confiança dos nossos parceiros. Ok. O mundo está mudando, e vou passar bem rápido isso aqui. Dentro de pouco tempo, a China vai se transformar no maior país de língua inglesa do mundo. Tá? O número de pessoas que representam 25% da população da Índia, com o QI, né? Ok. QI de nível superior é maior que toda a população dos Estados Unidos. O que significa dizer que a Índia tem mais crianças superdotadas em números reais do que toda a população infantil dos Estados Unidos e do Brasil. Tá? Alguma coisa vai acontecer aí. As 10 mais requisitadas profissões em 2010 não existiam em 2004. Tá? Nós estamos hoje preparando nossos estudantes para trabalhos de profissões que ainda não existem, usando tecnologias que não foram ainda inventadas para resolver problemas que nós nem sabemos que são problemas ainda. A coisa está mudando. O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos estima que o estudante hoje vai ter entre 10 a 40 empregos por volta dos 38 anos de idade. 1 em cada 8 casais dos Estados Unidos se encontraram em online. Eu casei no Brasil. Mais 200 milhões de pessoas cadastradas no MySpace. Se fosse um país, o MySpace seria o 5º mais populoso do mundo, entre Indonésia e o Brasil. Em maio de 2010, recentemente, o Facebook ultrapassa o MySpace em número de usuários. O país de maior penetração de banda larga no mundo é Bermuda. Os Estados Unidos, 19º.
Japão, 22º. Todo mês são contabilizados 31 bilhões de buscas no Google. Em 2006, o número de busca era 2,7 por mês. Fica, portanto, uma pergunta: onde se buscava as respostas para as perguntas AG, antes do Google? A primeira mensagem do texto em caráter comercial foi enviada em dezembro de 1992. Eu já estava na Câmara Júnior nessa época. Hoje, o número de mensagens enviadas supera a população do planeta. Para atingir o mercado 50 milhões de usuários, o rádio levou 38 milhões. 38 anos. A televisão, 13. A internet, 4. O iPod, 3. E o Facebook, 2. Em 84, eram 1.000 números de dispositivos para uso da internet. 92, 1 milhão. 2008, 1 bilhão. Ou existem aproximadamente hoje 540 mil palavras que partem do vocabulário inglês. A Marisa é professora de inglês, então ela deve estar passando um apuro danado, né, Marisa? Aumentando os números de palavras. 540 palavras é equivalente a 5 vezes o número de palavras existentes na época do William Shakespeare, quando ele escreveu suas obras, 500 anos atrás. Se estima que no New York Times, de informações contidas no New York Times, supera a quantidade de informações que uma pessoa recebia durante a vida toda no século XVIII. Aqui eu não tenho internet, mas esses são dados que a gente pegou. 4 exabytes de informações inéditas são geradas esse ano. 4 exabytes representam um volume maior do que gerado nos últimos 5.000 anos. O volume de informações técnicas inéditas duplica a cada 2 anos. Para os estudantes que iniciam hoje um curso técnico de 4 anos, metade do que eles aprenderam no primeiro ano de estudo estarão desatualizados quando eles já estiverem no 3º ano. A NTT do Japão teve êxito de um teste de um cabo de fibra ótica, capacidade de 14 trilhões de bits por segundo em um filamento. Em um filamento, um fiozinho daquele lá. 14 trilhões, equivalente a 2.660 CDs ou 210 milhões de ligações telefônicas por segundo. A capacidade vem triplicando a cada 6 meses e essa evolução vai continuar no mesmo ritmo nos próximos 20 anos. Desde o início dessa apresentação, 320 bebês nasceram nos Estados Unidos. É nessa hora que a gente fala que tem que deixar para quem entende, né? 1.370 bebês nasceram na China, 1975 na Índia, 5.760 número de crianças que irão morrer na malária durante os 3 dias na Convenção Nacional. Aqui eu tenho um dado novo. Seriam, no ano passado, no mesmos 3 dias, iriam morrer 8.640. O novo dado da Organização Mundial da Saúde, que foi publicado na ONU há 2 semanas atrás, diz que já não é 30 segundos, é 40 segundos. Eu acho que isso é resultado do trabalho que a gente vem fazendo a nível mundial com respeito aos PETnets. Tá? E desde o início dessa apresentação, 3,5 milhões de músicas foram abaixadas ilegalmente. Então, o que significa tudo isso? A coisa está mudando rápido demais. Tá? Esse telefone, pouca gente usou. Espero. Mas esse aqui, muita gente usou. Eu usei esse telefone. Tá? Há 20 anos atrás, se alguém falasse, você tem um telefone com câmera fotográfica, quem tem um telefone com câmera fotográfica, levanta a mão. Não é? Há 20 anos atrás, não 20, 15 anos atrás, nem 10. Tá? Mas o telefone celular na época, olha o tijolo, era só os bonitão que usavam, que o Spazini, assim, né? Senador e tal. Ele tinha um celular, mas o pessoal normal não tinha. E hoje todo mundo tem o danado. Então essas mudanças nós temos que acompanhar.
Tá? Os 10 mais ricos do mundo. Em 1998, o topo da lista tinha o Bill Gates mais 5 americanos. Em 2010 tem 3 americanos. Tem um mexicano, 2 indianos, francês, alemão, espanhol e o Eike Batista. Tá? É o dados do Forbes. A GM foi desbancada pela Toyota. O edifício mais alto do mundo, falava Empire State, coitada, a torre não está mais lá. A de Chicago, mas hoje é o Dubai. 636 metros. O Copan aqui de São Paulo, 140 metros de altura. Dá 4 do Copan. Hollywood não é a meca dos artistas, mas em termos de faturamento. Bollywood faturou mais que Hollywood pela primeira vez há 2 anos atrás. Tá? Las Vegas era a meca dos jogos. Macau bateu Las Vegas há 2 anos atrás. Bom, esporte, beisebol. Eu coloquei beisebol porque eu jogo beisebol. Beisebol é um esporte americano. Jogo não, jogava. Tá vendo? Podia fazer demonstração, né? O esporte americano não é mais o americano que ganha. Inclusive no basquete, que eles perderam para a Iugoslávia na Olimpíada passada, na anterior. Tá? Aí vamos falar do índice